Boa noite, pessoal. Hoje eu fiquei impressionada com a quintura, o entusiasmo desse grupo. Sinceramente, foi impressionante. Demorei a me posicionar, porque eu estava em atendimentos e demorei um pouquinho, mas estou aqui para dar minha contribuição também. Fiquei muito feliz porque assim a gente percebe o envolvimento, o engajamento das pessoas. Isso é muito bacana porque eu acredito que vocês já estão conseguindo entender o espírito do grupo, qual é, né? A gente aprender junto, a gente contribuir, a gente fazer a vida do outro melhor e, consequentemente, a nossa vai junto, né? Então, eu comecei o dia com uma frase, né, que é minha, que foi num evento onde eu sentia a necessidade de falar algo que falasse dessa fé, dessa espiritualidade para as pessoas, e veio como uma inspiração divina essa frase: se o homem conhecesse a expansão de Deus dentro de si, interiorizava-se sempre para encontrar a resolução de todos os seus problemas. Então, gente, nesse sentido, nós estamos aqui hoje. O tema foi bem interessante porque esse transtorno, agorafobia, então ele tem esses conceitos em que o grupo realmente estava colocando, né? Eu vi que fizeram pesquisa, eu não sei, foram pesquisar, outros, eu me encontro nesses sintomas, então outros já conseguiram identificar outras pessoas e que aquele sofrimento que pessoas que você conhece tinha a ver com a ansiedade. E a ansiedade na presença do transtorno de agorafobia. Então, o que que nós vemos? A agorafobia, esse transtorno, ele se concretiza como o medo de ter medo. Medo de estar em ambientes fechados, ambientes em que lhe causa essa sensação de que não vai sair de lá. Então, isso tudo é um sofrimento subjetivo que na realidade não existe, mas isso é só subjetivamente na mente das pessoas. Eu vou compartilhar com você um caso que eu achei bem interessante. Eu já trabalhei em 5 municípios. E num desses municípios eu estava prestando auxílio psicológico à guarda municipal, e um dia o comandante chegou para mim e disse assim: Ceissa, eu queria que você atendesse um dos meus homens, porque eu acredito que ele está fazendo uso de drogas pesadas. E aí, comandante, o que está acontecendo? Ele está com um comportamento estranho e as pessoas estão reclamando desse comportamento, é muito agitado. E quando fomos para o atendimento, realmente ele descreveu que ele estava em casa, de casa para o comando, ele olhava, primeiro ele saía, botava as cabecinhas fora, né? Olhava para um lado e outro e via se não tinha ninguém. Se não houvesse ninguém, ele saía correndo de casa até o comando. E esse comportamento, apesar dele não ver ninguém, foi chamando a atenção de outras pessoas que sempre tem alguém que dá definição. E da a mesma forma do comando para casa. E a gente já estava numa situação que tinha um comportamento, parecia que estava em uma síndrome qualquer, mas no entanto, ele estava cometido desse transtorno, e aquele medo de sair de casa, né? Ali já foi uma causa do. E devido ao trabalho que exige muito deles, né? Quem é militar, quem é dessa área, eles têm uma sobrecarga, uma tensão constante que muitas vezes não é percebida e vai passando, e muitas vezes eles estão num sofrimento intenso. E ele tinha todos os sintomas de agorafobia, então ele tinha medo de sair de casa. E como precisava se deslocar para o trabalho, estava acontecendo dessa forma, né? Que a pessoa chega até sentir tonturas, falta de ar, de taquicardia, que é o coração batendo. Ou seja, é o medo de ter medo. Você está num ambiente conhecido ou não, principalmente em públicos, você começa a sentir aquela necessidade de fugir, de sair, porque começa a sentir um medo que não sabe de onde vem,
e que desencadeia uma ansiedade e a partir dali gera todo esse sofrimento que não tem como eles não estarem demonstrando esse sofrimento intenso. Né? Muitas vezes as pessoas acham que não, isso é frescura, isso não existe, você pode superar. É realmente, para alguns dizem que não tem cura. O tratamento é um tratamento medicamentoso ou então com a terapia acompanhamento psicológico, né? Mais interessante que hoje em dia tudo vai se mudando. A nossa plasticidade neuronal, a capacidade dos nossos neurônios se multiplicarem é tão interessante que já existem casos que consegue se identificar a partir de técnicas específicas psicológicas, onde vai identificando a causa desse sofrimento e pode ir ressignificando esse transtorno nas pessoas, né? Então, no caso dele, quando foi aplicado a técnica para que ele pudesse entender o que estava acontecendo, ele se visualizou numa estrada bem longa, sozinho, uma árvore do lado, uma corda de pendurada. Gente, se no cerne terapêutico ele conseguiu identificar essa situação, o que se imagina que seria o destino desta pessoa, né? Tudo indicava para um abismo, um suicídio, algo desse tipo, porque era um sofrimento intenso e que precisava de um acompanhamento, de uma equipe multidisciplinar para chegar junto para ter acompanhamento. Eu saí deste município, não consegui ver o final desse caso, mas eu acredito que com os acompanhamentos psicológicos, quando nós estávamos fazendo na época, ele tinha conseguido assim um alívio, uma libertação muito grande nesses casos, né? Então hoje a gente vê que cada vez mais estão avançando técnicas, mas assim como a tecnologia, novas técnicas estão aparecendo, que pode ser trabalhado essa história de vida das pessoas, né? Então eu achei interessante que teve aqui outra, eu vou ler aqui para vocês, como foi bacana, foi colocado no grupo. Os pensamentos às vezes geram angústia, medo, raiva, frustração e gera às vezes pavor, medo, irritação e no comportamento e sentimentos, realmente. Né? Tudo começa no pensamento, então se você tem um pensamento, às vezes a pessoa tem uma história, se a gente for mesclar com o que a gente está vendo, às vezes na história de vida das pessoas, tem casos em que a criança brincando, um dos irmãos ou amiguinhos faz um tipo de brincadeira, de prender no banheiro, prender no quarto, na lona. Teve um caso que eu também acompanhei, que ela tinha esse problema de agorafobia também, e quando a gente começou a analisar os fatos, ela tinha um histórico de vida que enquanto criança ela estava brincando e um dos vizinhos, um dos amiguinhos que já tinha uma idade maior, envolveu eles numa lona. Então, aquela sensação de estar ali dentro daquela lona, de que ia morrer, então traumatizou a ponto dela acreditar e na fase adulta ela ter esse entendimento de que e essa presença do transtorno da agorafobia, né? E como ela diz aqui, comportamento, altera no comportamento e pensamento. Então vem o sentimento, você está ali quando desencadeia uma crise, um pensamento já antecede aquela crise. Por isso a necessidade de se estar vigiando sempre os pensamentos, porque eles geram emoção e dessa emoção um comportamento, uma atitude, né? Outra disse assim, se eu estava no aeroporto e de repente eu não vi. Os meus colegas que a gente ia viajar saíram e como eu era insegura, eu procurei, meus amigos não conseguiam, não sei para qual lado eles entraram e de repente eu fiquei sem saber como era que eu ia viajar, se eles tinham saído, como era, eu não conhecia a porta, o portão que ela ia
ela ia utilizar, estava do lado dela, mas ela ficou num estado de ansiedade. Olha, veio um pensamento, medo de perder o avião, veio esse pensamento, e imediatamente aquela sensação tomou conta dela e todos esses sintomas foram apresentando, e ela ficou angustiada e pedindo ajuda ao pessoal, e o pessoal assim, sem entender por que aquela reação, né? E ela mostrou, tá aqui, é aqui, olha, o portão é aqui. Mas ela estava tão ansiosa, desenvolveu uma ansiedade tão grande que ela não conseguia identificar e sair aquele sentimento de fugir. Tinha necessidade de viajar, mas num momento como esse, ela não se sentia completamente desamparada. E aí aqui ela continua. Principalmente agora nessa pandemia, é hora da gente parar, pensar, traçar um objetivo, metas, ou seja, ocupar o tempo com atividades produtivas, com pensamentos positivos, porque no que você se envolve, você vai você deixa de lado esse sentimento, porque geralmente acontece pessoas que têm crises de transtorno como esse, geralmente já tem sentido algum ataque de pânico, que a gente vai pensar, vai ser o nosso desafio de amanhã, né? Então, a partir dessa crise de pânico, a pessoa fica insegura, vai para os lugares e ela se sente insegura, sabe que a qualquer hora pode ter. Então, veja bem, o pensamento é acionado e imediatamente uma emoção se coloca de prontidão e altera o comportamento. A pessoa pode fugir, pode sentir todos esses sintomas na fisiologia devido a essa presença de emoção. E aí ela continua, bacana, minha querida, bacana aqui suas colocações. Ela diz, querer é poder, valores universais, respeito, integridade, não denegrir o outro, assim a energia fica de forma mais pura e pode ajudar o universo, sempre inovando para o bem comum. Então, é isso, né? Vocês viram também no vídeo anterior, que a gente também fala dessa questão do poder do pensamento positivo, que ele altera completamente as nossas emoções, os nossos pensamentos, sentimentos, né? Então, é isso, uma boa noite. Vamos nos policiar, vamos nos ajudar. E na medida que a gente vai se informando, nós vamos conhecendo o nosso inimigo subjetivo e a gente vai buscando meios, estratégias para a gente estar melhorando a cada dia. Então, uma boa noite, um beijo no coração de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!